Adão, em primeiro lugar, muito obrigado por nos receber, né, e colaborar com o projeto. Já expliquei um pouco o objetivo. Antes de falar propriamente da tua formação universitária, eu queria só que você situasse onde você nasceu, em que ano, sua família de origem, um pouco desse ambiente familiar ainda de estudo pré-universitário. Tá bem. Bom, eu primeiro agradeço que vocês tenham vindo aqui para entrevistar e acho esse tipo de trabalho muito importante para as gerações entenderem a história da ciência política, das ciências sociais, da antropologia, etc. É um trabalho muito, muito interessante. Bom, aí entrando na minha história de vida, assim, meus pais, pai e mãe, nasceram em Poços de Caldas. Meus dois irmãos mais velhos, pouco mais velhos, 1, 2 anos, eu sou caçula de 3, né? Também nasceram em Poços. Eu sou o primeiro paulistano, né? Meus pais migraram para São Paulo, e a partir daí a família toda passou a ser paulistana, né? Seu pai fazia o quê? Meu pai é assim, meu pai foi, ele estudou em Poços de Caldas, lá nos Maristas, e depois veio a São Paulo. Ele passou a ser contador e depois passou um período como administrador de empresas e teve uma carreira muito, no início muito ascendente e depois descendente, né? Terminou tendo uma papelaria, né? Então ele teve uma vida assim bastante, no início não, mas a partir de determinado momento, uma vida bem estável financeiramente e profissionalmente. Minha mãe, típico da época, ela estudou só até o primário, sempre foi mãe, dona de casa, né? E assim continua até hoje. Meu pai já morreu há vários anos e minha mãe está viva, né? Que ano que você se mudou para São Paulo? Quer dizer, eu nasci em São Paulo. Eu fui o primeiro a nascer em São Paulo em 1958. E meus irmãos, assim, meu irmão é de 56 e minha irmã é de 55. Os dois nasceram em Poços ainda. Tá certo? Entendi. E você estudou onde em São Paulo? Em São Paulo, eu estudei num colégio de estado da Lapa. Nós moramos na Pompeia por muito tempo. Não sei se conhece bem São Paulo. Pompeia é um bairro ali onde eram as empresas Matarazzo, né? Hoje um bairro bem de classe média. Enfim, vivemos muito tempo ali na região da Pompeia e, na verdade, nunca saímos da zona oeste de São Paulo. Depois nós fomos ali para a Vila Madalena antes dela ser famosa, enfim, sempre ali por este pedaço da zona oeste de São Paulo, né? É uma família tipicamente de classe média, dessa classe média instável, né? Às vezes está bem, às vezes está mal. Você estudava em colégio público? Então, eu estudava num colégio da Lapa, público, chamado Instituto de Educação em Anguera. Era um colégio bastante conservador, né? Onde eu costumo dizer que acho que lá é o único lugar que as pessoas aprenderam todos os hinos, né? Cantava-se o hino do Exército, o hino nacional e tal, e inclusive o da Revolução Constitucionalista de 32. Era um colégio muito conservador e bem conceituado do ponto de vista de uma escola que tinha um certo padrão e tal. Depois eu segui em Anguera por bastante tempo. Quando chegou no terceiro colegial, eu falei para meu pai, eu tinha vários amigos que estudavam no Colégio Equipe, que é um colégio moderno em São Paulo, tal, e era um colégio mais de esquerda e muito, muito qualificado, né? Eu falei ao meu pai, olha, se você me pagar a coisa, pagar uma equipe, eu garanto que eu entro na USP direto. E aí fizemos esse acordo e eu entrei na USP.
em 1977. Mas o teu interesse pelas ciências sociais? Pois é uma coisa curiosa. Eu sempre tive interesse por política, interesses. Mas eu tinha muitos interesses. Para você ter uma ideia, quando eu fui para a equipe, eu tinha uma certa dúvida entre fazer matemática, jornalismo ou ciência política. Aí tinha um professor que até hoje está vivo, que chama Raimundo Campos, que era um brilhante professor de história, e ele me convenceu de uma vez por todas que minha área era ciências humanas. E aí que eu prestei para a USP em ciências sociais. Mas foi uma decisão assim de final de terceiro colegial. Sua família não se opôs às ciências sociais? Não, de jeito nenhum. Não. Meu pai era um cara muito aberto, assim. Minha irmã fez arquitetura, meu irmão, mais assim, tradicional, fez engenharia, né? Então, não tinha nenhuma pressão desse tipo em casa, né? De para onde ir, tinha uma coisa assim, estudem. E a graduação lá em Ciências Sociais na USP? O clima político já era de abertura nessa altura, né? Ah, sim. Essa é a parte, assim, muito interessante, muito marcante da minha... Porque, veja, quando eu entrei nas Ciências Sociais da USP, eu nem sabia direito o que era aquilo. Um moleque de 18 anos, 17 anos. E ali eu descobri que era o que eu queria, né? Então, assim, eu me lembro até hoje da primeira aula que eu tive, que foi com o grande Juarez Brandão Lopes, né? Discutindo a formação do Estado moderno e aquela polêmica Suíze e Dobbs, e eu fiquei muito impressionado com tudo aquilo. Então o Juarez já assim, acho que a primeira aula que eu tive na USP já me falou assim, eu cheguei no lugar certo, é isso que eu quero. Aí eu me lembro também que coisas engraçadas, eu comecei o curso de Sociologia, eu começava com Durkheim, e eu fiquei apaixonado pelo Durkheim e tal. E aí fui altamente reprimido por todo o movimento estudantil, que ele era um conservador e tal. Quem dava Durkheim? Era o José Albertino Rodrigues? Não, era uma professora, porque o Luiz Pereira ele estava muito mal de saúde. E aí tinha uns jovens professores que assumiram a cadeira. Eu tive aula com Gessita Rodrigues, se não me engano, que acho que não ficou muitos anos na USP, não. Então, mas enfim, eu naquele momento já estava assim muito... O início meu na USP foi muito impactante e muito bom, né? Foi uma coisa assim, do tipo, cheguei no lugar certo, é isso que eu quero, né? Entendi. Mas vamos dizer, para os alunos era hegemonicamente de esquerda, marxista? Ah, claro, mas eu também virei, quer dizer, era na verdade, era na verdade um clima da época, né? Em que o marxismo tinha uma importância muito, muito grande. E, obviamente, eu passei a apreciar Marx, Weber, Maquiavel, todos os grandes clássicos. Enfim, eu nunca me considerei eu nunca me filiei demais em alguma coisa. Claro que em um determinado momento mais militante, porque, veja, é muito interessante essa geração de 77, 78, né? Porque em 78 tem as greves do ABC. E aí o movimento estudantil vai a toda, né? E eu comecei a participar do movimento estudantil e me engajar nisso. Basicamente, isso começou com um convite do André Singer, que tinha lá um grupinho, que era um grupo pouco importante, mas muito divertido,
do movimento estudantil da época da USP, que chamava Vento Novo, e que era um grupo que era de uma esquerda que tentava criticar a coisa leninista, coisa marxista mais dura e tal. E antes da entrevista eu estava pensando nisso. É um grupo bem curioso, porque assim, a pessoa mais forte nas ciências sociais, nessa coisa militante de organizar um movimento estudantil, era o André Singer. Mas ali também estava o Maurício Pisa, o filho do Juarez Brandão Lopes. Na economia, tinha, que é neste grupo, que era muito nossos amigos, o Gessner de Oliveira e o Rui Afonso. E na física tinha o Marcelo Trachtenberg. Eu estou falando isso pelo... Marcelo ou Maurício? O Marcelo, filho. Ah, tá. Tá certo? O filho do Trachtenberg. Então, o que eu estou chamando a atenção para você é o seguinte: era um grupo muito curioso, porque você tinha um filho do Trachtenberg, né? Um filho do Singer, né? E outro do Almino Afonso. Quer dizer, do ponto de vista político, não gruda. Né? Nada gruda. E esse grupo se formou, sei lá como. Né? Na verdade, quando eu chego em 77, o André já tinha um papel importante ali de liderança do movimento. E eu acabei achando aquele grupo muito fascinante, até porque eram pessoas muito inteligentes e com uma formação muito superior à minha. Né? Então, assim, essa minha vivência no movimento estudantil, ela tinha uma dimensão política e tinha uma dimensão acadêmica. A gente lia muito, discutia texto, essas coisas, né? Era um grupo muito acadêmico também, e acho que isso foi muito interessante. A formação no Ciências Sociais na época era muito teórica, ou não tinha o equivalente hoje a já fazer pesquisa na graduação? Não tinha. Né? Era totalmente teórica. Né? A aula era em geral, com poucas perguntas, né? Os alunos muito... Eu acho que tinha uma equipe de alunos também muito boa. Né? E o clima era de uma aula bastante tradicional. Né? Eu acho assim, muito expressivo disso são Juarez Brandão Lopes, que realmente foi uma figura muito marcante para mim, o grande Vefor, e o Gabriel Con. Né? Cada um num estilo muito diferente, mas todos eles davam aulas. Né? Aulas tradicionais. Falavam, admitiam perguntas, mas era uma coisa muito aula do professor, não uma coisa bem forte nisso. Catedrático. Catedrático. Professores catedráticos. Você mencionou esse interesse nessa atuação política. Esse período, né? Você mencionou as greves do ABC, depois tem toda a discussão da criação do PT e discussão antes das eleições de 82, de se criar partido ou se à frente, né? Uhum. As esquerdas estavam muito divididas também, claro, nessa altura. Como é que você acompanhava essa discussão, esse debate? Olha, eu acho que, em parte por uma característica pessoal de não ser radical, né? Nunca me vi como um cara radical, e em parte, talvez em grande parte também, por este grupo eclético de pessoas com quem eu convivia no movimento estudantil e que vinham de formações muito superiores à minha, mas muito diversas entre eles, eu sempre olhei aquilo como
Eu acho que eu sempre olhei aquilo mais academicamente do que qualquer outra coisa. Para mim, os debates dentro do movimento estudantil tinham um papel quase tão grande quanto as aulas. Né? E aí Agora, isso muda um pouco com as greves de 78, que aí, inclusive, vai marcar os trabalhos que eu faço posteriormente. Eu me lembro da gente fazendo, parando os carros, pedindo dinheiro para o fundo de greves e tal. Né? Greve da Fiat. A greve da Volkswagen primeiro e tal. E aquilo me impressionou muito porque eu via o apoio da classe média, pelo menos aquela classe média da região uspiana, né? O Butantã é uma área... Porque São Paulo tem áreas mais conservadoras e áreas mais progressistas, né? E aquela é uma área que até hoje acho que é uma área mais, em princípio, mais progressista. Aquilo me chamou muito a atenção, né? E isso teve desdobramentos aí no futuro nos meus trabalhos. Bom, você acabando sendo sociais na USP, foi fazer mestrado em ciência política na Unicamp. A Unicamp era uma universidade relativamente nova ainda. Né? Isso. Pois é. 10 anos. Era uma universidade nova, mas, assim, naquela época, não tinha seleção de mestrado na USP. Tinha conversar com o professor. Eu era um moleque muito tímido e não sabia como fazer isso. E aí o Juarez falou para mim, Edu, vai para a Unicamp, tem uma equipe boa lá, excelente. A Maria Hermínia está lá, ela vai gostar do que você está fazendo, do que você está pensando e tal. Aí eu falei, bom, tá, vou prestar lá e ver o que acontece. Aí entrei. Mas aí era diferente a seleção? Lá era a seleção. Era uma prova, entrevista e tal. Era uma prova, era muito mais parecido com o que é hoje. Mas você procurou a Maria Hermínia antes? Não, nada. Não. Fazer a prova e nada. depois... Eu me lembro, o que precisava era uma carta de recomendação de um professor que eu pedi para o Gabriel Com, outra grande referência para mim. E aí tinha uma prova escrita e uma entrevista. Aí fui para lá. Né? Mas aí em que momento você definiu o tema e a orientação? Olha, isso foi uma coisa curiosa. Tinha um grupo muito interessante ali que entrou comigo. O Fernando Limonge, que também foi para lá, a Maria Helena Guimarães Castro. Acho que assim, das pessoas que seguiram mais a vida acadêmica são esses dois. Né? Não me lembro direito porque o NEP estava sendo criado, o Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, né? Criado pelo Vilmar Faria, outra grande influência para mim, e pela Maria Hermínia. E Maria Hermínia me convidou para ir para o NEP, o que foi um enorme privilégio, porque naquela época a Unicamp inventou uma carreira de pesquisador separada da carreira docente, cujo contrato era via CLT, mas a gente ganhava o mesmo de um professor inicial, né? E eu trabalhava em pesquisas no NEP. Eu fiquei no NEP muitos anos, trabalhei nas mais diversas pesquisas, e aí, como Maria Hermínia passa a ser assim, o Vilmar era o diretor primeiro, ele logo larga, passa a ser a Maria Hermínia, e eu me dava muito bem com ela me convidou para ir para o NEP, e lá eu fiquei, de 84 a 92, né? no NEP. Eu fiz uma dissertação de mestrado em 7 anos. Por quê? Porque eu... Tinha bolsa também de mestrado? Não, eu não tinha bolsa porque eu era funcionário, seria demais. Não. Eu não tinha bolsa que eu estava já ganhando para
melhor ser pesquisador. Muito melhor. Não, porque era assim, o salário do pesquisador era igual de um professor inicial. Por isso que essa carreira acabou. Acabou mesmo? Acabou. Porque tinha os núcleos, eu me lembro, núcleos de estudos estratégicos, alguns núcleos que foram criados, tinha essa figura do pesquisador. Não. São pessoas que continuaram, mas ela acabou, ela não admite mais gente dentro desse. Sim. Né? Tem gente que ainda tem esse status, né? Mas não foi o caminho que eu tomei. Mas o que você fazia no NEP era basicamente o seu trabalho de mestrado ou não? Não. Eu fazia meu... É incrível, né? Naquela época, como eu te disse, eu fiz meu mestrado em 7 anos. Por quê? Porque eu trabalhava em todas as pesquisas do NEP. Né? Todas exagero, vai. Eu trabalhava em muitas pesquisas do NEP. O NEP, quando a Sônia Draib assume, ela faz um projeto muito bonito, muito interessante, que foi as coleções Brasil 1900 e alguma coisa, que fazia um balanço de todas as áreas sociais do ano. Né? Essa é uma coleção, foi uma ideia da Sônia, não sei se foi só dela, mas ela que encampou isso, a Sônia Draib, e isso envolvia todos nós. Né? Independente se você estava fazendo mestrado ou não, isso era uma tarefa exigida de todos os pesquisadores do NEP. Então, ali tinha um clima muito interessante. Eu fui muito beneficiado porque a gente, ao mesmo tempo que fazia a própria pesquisa, participava de várias outras, o que dava para a gente uma maturidade interessante, né? O NEP foi um projeto muito bom, muito importante. De métodos de pesquisa, você lidava mais com o quê? Método quantitativo, qualitativo? Era Olha, pesquisa aí é que está. Não tinha uma... Eu não consigo identificar no NEP uma linhagem assim muito clara. O método quantitativo... Eu pergunto que a ciência política depois vão ficar tradições mais separadas, uma muito mais com metodologia quantitativa, mais hard, né, como se diz, e uma outra mais política, mais filosofia. Política, isso. Não sei nessa época se isso já se colocava. Nessa época não se colocava. Essa briga entre uma ciência política mais positiva, mais quantitativa, e uma ciência política que ainda beirava muito a sociologia política, né? Ela não estava posta de maneira radical. Né? O que tinha é o seguinte, o Vilmar Faria, ele era muito presente no NEP e ele sabia trabalhar com isso. Mas o Vilmar Faria era muito mais do que um quantitativista, era um grande intelectual. Né? Então, e tinha estatísticos na equipe. Então, assim, quando a gente precisava de estatística, você passava para o outro, isso era assunto para outra competência. Então, a gente não aprendia estatística, eu não aprendi nada de estatística lá. Eu aprendi muito sobre políticas públicas, porque como tinha essa ideia de que todo mundo dava uma mão em quase todas as pesquisas, você acabava entendendo um pouco de saúde, educação, transporte, etc, etc. Mas eu dei a tua tese de mestrado mais, né? Greves na Transição Brasileira e a Maria Helena como orientadora, como é que surgiu o tema e a orientação dela? Pois é, eu comecei uma dissertação de mestrado que não era nada disso. Até fiz um paper e tal, que eu lendo o Vanderlei Guilherme dos Santos, que me impressionou enormemente, né? Eu falei, olha, eu quero fazer um estudo. E aí eu li algumas coisas que mostravam algumas similaridades no caso argentino. Eu resolvi que minha dissertação de mestrado ia ser uma comparação
de como se formou o sistema previdenciário no Brasil e na Argentina. Eu fiz essa pesquisa, produzi acho que um paper e tal, e aí eu falei, não, mas não é isso que eu quero fazer. Era outros tempos. Né? E a Maria Hermínia falou, tudo bem, tudo bem. E ela falou, olha, eu vivia falando a coisa das greves, então ela falou, olha, eu tenho um banco de dados que eu comecei lá no SEBRAP, junto com uma pesquisadora que agora me escapa o nome, mas que é uma pessoa bem conhecida. A Maria Hermínia tinha começado a fazer um levantamento sobre greves, né? E aquilo tinha parado. Aí eu me entusiasmei com a ideia e fiz um enorme banco de dados sobre isso. Né? Foi um trabalho muito interessante porque Maria Hermínia me colocou em contato com o Ministério do Trabalho, que ajudou muito nisso. E, assim, é muito curiosa essa história, porque eu me lembro de falar, naquela época, todo o Ministério tinha um general, né, dentro do Ministério. E os primeiros dados sobre greves que eu consigo, fora do banco de dados da Maria Hermínia, são os do Exército, que nos passou esses dados e tal. Daí eu e Maria Hermínia fomos conversar com o Diese e começamos a fazer uma troca ali. Então eu usava como banco de informação o Diese e os militares. Né? E aí montei esse banco de dados. Eu tinha esses privilégios, né? Eu tinha uma estatística que cuidava de toda a parte. Então o meu problema era muito mais classificar as greves, interpretar, tal. Aí que surgiu essa dissertação, que é uma dissertação grande e tal, não se faz mais esse tipo de coisa, né? Demorei anos e tal fazendo isso. E foi por isso, eu acho que junta o trabalho inicial de Maria Hermínia com a minha certa fascinação que vinha desde das greves de 78, pensando que era exatamente aquilo. Bom, no doutorado você continua na ciência política, só que aí na USP. Na USP. Mas eu volto para a USP com a Maria Hermínia. Por causa da Maria Hermínia, né? Não só. Por causa da Maria Hermínia, ela sai da Unicamp e vai para a USP. Mas não foi só isso, não. Eu sempre gostei da USP. Né? Mas é claro que teve uma importância grande a Maria Hermínia ir para lá e foi excelente. Tal. Realmente é uma pessoa com quem eu sempre me dei bem, continuo me dando muito bem. Então foi uma... Fiz uma longa entrevista com ela. Ah, é? Mas o tema, né, relações de trabalho, legislação, isso veio do mestrado? Foi uma coisa nova? Como é que isso... Não, foi uma coisa nova. Isso foi o seguinte, eu já tinha começado a ler algumas coisas, toda essa literatura sobre o corporativismo, né? Claro, Leôncio sempre foi um cara com quem eu conversei muito, eu gosto muito dele, importantíssimo. Então, mas eu tive sempre um certo incômodo com aquela coisa de ainda chamar de corporativismo o modelo brasileiro. Né? E aí eu estava disposto a trabalhar com isso. Mas a coisa muda mesmo quando eu falei para a Maria Hermínia, eu quero fazer um doutorado de sanduíche. Né? E aí eu lembro que Maria Hermínia sugeriu que eu fosse para Chicago, onde o Fernando tinha ido, e eu falei, não, Maria Hermínia, Chicago não dá porque minha mulher tem bronquite, não dá. Chicago não.
E também eu tinha mais vontade de ir para a Europa. Acho que tem uma coisa de menino, eu não queria ir para os Estados Unidos, eu queria ir para a Europa. E Maria Hermínia tinha contato com um economista com o qual até hoje eu tenho contato, um cara brilhante, chamado David Marsden, lá da London School of Economics, e que ali foi fundamental para a minha tese de doutorado, porque eu estava interessado nesta coisa corporativa, que modelo é esse e tal, né? Eu achava que isso estava ultrapassado, mas não sabia sair disso. Quando eu descubro a brutal diferença do modelo de relações de trabalho inglês, a coisa muda, né? Aí eu acho a minha tese, né? E faço essa tese sobre o modelo legislado de relações de trabalho, rompendo com a visão tradicional da coisa. Você ficou quanto tempo lá em Londres? Eu fiquei quase 2 anos. Naquela época tudo era mais generoso. Né? Eu fiquei 1 ano no sanduíche, mas podia ser 2, é verdade. Ah, você ainda podia fazer 2? Podia, foi em 91, 92. Sei. Podia, Universidade da Flórida, mas podia ter um 2º ano. Né? Aham. Só pedir renovação. Né? Hoje ficaram de 3 ou 4 meses. Não, dá para fazer 6 meses, mas não passa muito disso, né? Não passa muito disso. E aí, e assim, não, mas também porque isso combinava com o interesse da minha mulher, que também é acadêmica, também das ciências sociais, e que foi Maria Amélia Marcondes Cupertino. Não, mas ela atualmente é dona de escola. Ela saiu da vida acadêmica, ela fez mestrado e aí parou. Mas ela começou um doutorado com o Paul Thompson, da história oral. Né? Exatamente. É um cara sensacional, conheci ele e tal, mas a Maria Amélia se desencantou com a coisa, não desencantou com a coisa acadêmica. Ela voltou para o Brasil e aí tinha uma coisa de um trabalho com escola, que ela ficou fascinada e foi por outros caminhos. Mas, enfim, minha ida também para Londres tinha 2 componentes. Esse que eu preferia ir para a Europa, e o segundo, um problema de saúde da minha mulher, porque tudo bem, Londres já era ruim, agora Chicago não dá, né? Mas foi uma excelente experiência, eu acho que ali eu penso que essa redução de tempo que se faz hoje de estágio no exterior, ela é muito ruim, porque um estágio de pelo menos 1 ano é uma mudança considerável na maturidade dos alunos. Né? Agora, se pensar em termos gerais, vendo a tua trajetória, que é igual de muita gente nessa época, né? Eu também, quando entrei no mestrado, eram 4 anos, tinha um 5º ano praticamente certo de redação, bastava justificar com bolsa. Eu acabei fazendo 2 anos e meio, mas era uma coisa... O doutorado, acho que eram 6 anos legais, mais um 7º garantido, e as pessoas às vezes demoravam mais. Quer dizer, tudo se comprimiu, foi só o sanduíche, né? O mestrado passou a ser 2 anos no máximo, claro. O doutorado 4 anos no máximo, o sanduíche, às vezes meses, 1 ano, já é um luxo, né? Enorme. Só pensando alto, como é que você vê essa compressão do tempo de formação, o reflexo que ela tem, o impacto, quer dizer, você como professor, lembrando do teu tempo de aluno? Pois é. É difícil, eu não tenho uma opinião assim, muito clara sobre isso. Eu só acho que a minha geração fez mestrados que eram teses. Né? E muitos fizeram depois excelentes, verdadeiras teses. Né? É uma diferente concepção que o Brasil perdeu para o mundo anglo-saxão, né? Os americanos principalmente, né? Com um modelo de muita rapidez, muita produtividade. Eu vejo a geração atual bem mais adaptada a isso
do que a minha geração que pegou a transição. Né? Você vê, eu fiz a minha dissertação de mestrado em 7 anos e meu doutorado em 5. Quer dizer, tem algo errado, né? Teve que se enquadrar de alguma forma. Eu tive que me enquadrar de alguma forma. Agora, na verdade, nós estamos produzindo doutores mais profissionais, mas mais maturos. Essa é a minha... O doutorado começou a ser quase o início da carreira, e não a consagração, né? Exatamente. A maturidade. A maturidade. Foi o contrário, né? Para começar... Agora, como isso é o padrão internacional, é difícil fugir, mas, enfim, não... Agora, você fez o seu doutorado todo já dando aula como professor, né? Aqui em São Carlos. Isso. Pois é, uma outra experiência que hoje é muito difícil, né? Você dá aula como professorista em universidade privada, mas você entrou em 92, é isso? Professor aqui no Departamento de Ciências Sociais. E pôde fazer o doutorado sem nenhum problema. Sem nenhum problema. A história foi o seguinte, eu saí do NEP porque quando eu... Quando eu estava terminando o mestrado, tinha um debate na Unicamp de acabar com essa carreira, né, que ganhava o mesmo que um jovem professor e não dava aula. E aquilo venceu, e uma das coisas que venceu em primeiro lugar foi assim, se eu quisesse fazer um sanduíche no exterior, eu não poderia. Foi a primeira regra. Aí eu falei, eu vou sair do NEP. Aí eu prestei um curso aqui, primeiro concurso que apareceu, assim que eu prestei aqui, falaram bem de uma equipe que tinha aqui, particularmente o meu grande amigo e colega Fernando Azevedo, pernambucano, né? E eu vim para cá. Assim, a meta principal de vir para cá é que eu queria fazer um doutorado de sanduíche. Né? Aí eu fico, durante um ano eu fico meio período no NEP e meio aqui, para testar. Os 2 lugares toparam e daí no segundo ano eu já saí do NEP de vez e fiquei aqui. E aqui como é que era no início? Tinha pós-graduação já? Não tinha nada. Era só o departamento de Ciências Sociais? Era um departamento de Ciências Sociais. Aí foi criado alguns anos depois, não muitos, eu não vou me lembrar a data exatamente, mas deve ter sido lá por 93, que se cria o programa de doutorado em Ciências Sociais. Era um programa único para as 3 áreas. Né? E, posteriormente, a gente, naturalmente, separa os programas e aí sim a gente passa a ter 3 programas, da antropologia, da política e da sociologia, que agora nem é o mesmo departamento. Pois é, isso foi difícil até de eu entender quando eu vim que mandaram para o departamento de sociologia e não para ciências sociais, né? Em que momento se separou? Porque geralmente os departamentos de sociologia estão dentro de ciências sociais. Pois é. Aqui no de ciências sociais ficou antropologia e política. A sociologia saiu. Deve ser disputas. Exatamente, foram disputas. Quer dizer, institucionais, né? Institucionais. Te conto, basicamente, claro, talvez a sociologia tenha outra versão, mas eu acho que não seria diferente. A sociologia era muito maior. Aliás, eu entrei aqui pela sociologia, não pela ciência política. Né? E em algum momento a gente começa a querer reforçar a área de política, e eu saio da área de sociologia e venho para a área de ciência política, que era a minha formação. Então. Do nosso ponto de vista, dos antropólogos e dos cientistas políticos, o que ocorria é o seguinte: a sociologia tinha mais professores, ou o mesmo número, não sei bem, do que as 2 áreas. Né? Então, portanto, eles conseguiam sempre
ganhar nas reuniões, etc, etc. Isso foi gerando um grau de conflito insustentável, até que houve uma briga horrorosa, como todas as brigas, e infelizmente foi separado. E a antropologia e a política resolveram, pelo menos por enquanto, e já faz vários anos, conviver e convivemos muito bem, está tudo tranquilo. Isso é uma história muito particular e que diz respeito a... Você acha que tem a ver mais então com o tamanho da sociologia no departamento, uma certa hegemonia? Mas não tem dúvida, independente de qualquer versão, porque essas brigas são horrorosas, né? Mas independente de qualquer versão, o ponto claramente era esse. A sociologia tinha uma capacidade numérica de sempre ganhar. Quem surge uma vaga, vai para a sociologia. E aí a antropologia e a política estavam desaparecendo, né? Então, a fonte do problema foi esse, né? As pós-graduações, elas se separaram também? A sociologia foi para o departamento de sociologia? Foi. As pós-graduações se separaram, e aí foi uma coisa mais bem pensada, mais organizada. Foi assim, bom, já que vamos separar as pós, e aí cada um foi montando sua pós no seu tempo, e a gente continuou durante um período com o velho programa de ciências sociais, até a consolidação dos programas de política, antropologia e sociologia. Aí foi um processo mais tranquilo, de transição. A graduação... Não, a graduação... ciências sociais. Segue igual. Continue, a sociologia dá as disciplinas de sociologia, política e... Antropologia e SUS. Aí não tem problema. Aí fica modelo USP. Não sei se é no Rio assim, mas acho que é também, né? A divisão das 3 áreas, né? Tem uma certa autonomia, mas... Hoje tem uma certa tendência, não muito clara, mas alguns começam a criar na graduação, já a graduação em antropologia, graduação em ciência política, mas ainda é minoritário, não sei se vai prosperar. Pernambuco fez isso também, né? O UNB fez isso. O UNB... Bom, agora já entendi um pouco mais. Você ficou aqui, né? E você tem aqui no Laboratório Integrado de Documentação, Estatísticas, Políticas e Sociais. Esse é um laboratório que é inspirado da tua ideia, da tua passagem pelo NEP ou não? Não, isso, na verdade, o nome, como é que você leu o nome? Laboratório Integrado de Documentação, Estatísticas, Políticas e Sociais. Isso mesmo, não, está certo. LIDEPS, né? Não, a história foi o seguinte. Você sabe que essa é uma universidade de engenheiros, né? Tem um peso das engenharias muito grande. O Centro de Ciências Humanas é o menor deles, né? E sempre tem os editais da FINEP de financiamento de laboratórios, etc, etc. Um professor aqui da Letras, um excelente cara, o Vladimir Miotello, que era diretor do SESC, porque aqui é por centro, né? Centro de Educação e Ciências Humanas. Ele resolveu, pela primeira vez, falar, olha, dessa grana que está disponível no SESC, que é uma parte, né? E aí ele me chamou para a gente conversar, chamou várias outras pessoas, tal, e eu resolvi montar uma coisa ali de falar, olha, bom, já que essa é uma escola de engenharia, vamos chamar de laboratório, dane-se. O que eu quero é espaço... O nome parece cérebros. Eles acham, exatamente, eles gostam, tá bom, então, se você não pode fazer centro de pesquisa, nada disso, vamos falar laboratório e tal. E eu tive o apoio do pró-reitor aqui de pós-graduação,
Enfim, o Miotello me chamou para pensar sobre isso e eu tive um apoio grande. Miotello é esse professor da Letras, Vladimir Miotello. E o pró-reitor, ele topou que uma parte da verba fosse destinada a um projeto de laboratórios para as ciências humanas, né? E o Miotello botou isso na minha mão. Falou, inventa um treco aí. Aí nós fizemos, o que eu pensei? Eu pensei como um centro, chamando de laboratório, para agradar aos financiadores, né? Mas que teria, de fato, algo de laboratório, no sentido de que eu sempre achei que a comunicação entre os estudantes de ciências humanas era muito baixa, né? Que as pessoas iam para as aulas, formavam amizades, né? Tudo isso que é natural, mas não tinham espaços onde aglutinassem interesses comuns e que formasse, portanto, grupos mais sólidos. A ideia foi essa, e aí a gente construiu o que acho que são 12 laboratórios, é isso? São 3 da antropologia, 3 da sociologia, 3 da política, 3, 6, 9, 12, e 3 de outros grupos do SESC, tá certo? Que é um pessoal de letras linguística, pessoal da ciência da informação e um pessoal da educação, né? Mas você vê, era um projeto onde a maioria é ciências sociais, né? E tinha uma entrada de outros grupos. O pró-reitor gostou bastante do projeto e ele foi aprovado, para surpresa de mim até, foi aprovado, e agora que ele está começando a funcionar, né? Agora que está começando. Então, eu ainda nem sei te dizer o quanto isso vai dar certo, mas eu acho que vai dar certo, porque... Você vai ter recursos para quê? Não, a primeira coisa, não há lugares para os estudantes estudarem aqui. Volto a dizer, essa é uma universidade de engenheiro. A nossa biblioteca é uma biblioteca onde os engenheiros tomam e ficam discutindo cálculos em voz alta. Ninguém das ciências humanas gosta de trabalhar naquela biblioteca. Estou indo lá de cima, né? Esse já era um problema. Segundo, eu e muitas outras pessoas sempre discutiram essa questão do grau de isolamento dos mestrandos e doutorandos com suas teses, né? E que acabam tendo um contato quase que exclusivamente com o orientador e seus amigos, que não necessariamente trabalham com os mesmos temas, trabalham amigo a amigo, né? Outra história. Então, a ideia foi tentar criar uma nova cultura, né? Uma cultura inspirada nos laboratórios das engenharias, mas pensando que o laboratório é um local onde tem um orientador, ou 2 ou 3, que tem afinidades temáticas e até pessoais, tal, e que são capazes de aglutinar um grupo. E o LIDEPS ainda está começando, mas eu já vejo isso acontecendo e tenho muita esperança de que isso dê certo, que isso mude a presença dos alunos na UFSCar, né? Que você vê, aqui é uma universidade, também é uma universidade interessante pelo seguinte, ninguém é daqui, né? Quer dizer, acho que a minoria, eu não tenho essa estatística, mas acho que a minoria é carlense. Os professores eram
Eu não moro. Eu moro em São Paulo. São Paulo. São Paulo. Eu, o Kiki, o Piero, o Fernando Azevedo. O Piero agora mora aqui. É o Piero, claro, o Piero voltou. Mas, enfim, tem uma quantidade muito grande, especialmente nas ciências humanas, de pessoas que não moram aqui. Né? Mas os alunos, a grande maioria, também é de fora. E nós temos uma outra coisa muito fora do padrão, que é o seguinte, o nosso curso de graduação é período integral. Né? O que faz com que os meninos estejam mais na universidade. Né? Então, quando eu olho tudo isso, eu penso, esse negócio vai dar certo, esse negócio do laboratório. Né? Porque ele permite, por ser uma cidade pequena, então o deslocamento da casa para cá não é um problema, permite porque ninguém tem família e, portanto, eles vivem entre os estudantes. Tem um conjunto muito interessante de estar numa cidade de menor porte. Agora, lá em São Paulo, você também tem um vínculo com o pesquisador associado no SEDEC? Sim, claro. Isso é para desenvolver alguma pesquisa particular? Como é que é isso? Olha, nós já desenvolvemos uma a respeito da Constituinte, a ideia é continuar. Eu sou relativamente recente no SEDEC, que eu estou lá há uns 4 anos, eu acho, não sei bem. 4, um pouco mais, não me lembro bem. Mas o tipo de pesquisa do SEDEC me agrada muito e tem uma relação também de... Sempre estão envolvidas as relações pessoais na nossa área, né? Você tem afinidades acadêmicas e pessoais. Então, assim, o Andrei Kerner, que está lá, é da minha geração. O Cícero Araújo é da minha geração. Sabe, tem uma... O Brasílio foi também, que está lá, foi uma referência muito importante para mim e para todos os outros. Grande sujeito, Brasílio, grande pessoa, grande cara. Enfim, me convidaram para ir para o SEDEC, eu fui contente, acho que... E lá tem possibilidade de pesquisas coletivas não só com os estudantes, mas com pesquisadores maduros, né? E que num departamento tão pequeno como este, uma área de ciência política tão pequena como esta, é difícil você estabelecer diálogos a ponto de produzir junto. São quantos professores de política no departamento? De política são 8, será que é isso? Eu posso confirmar depois. Não, pai, mas é pouca gente. Se não for 8, são 9. É pouquíssima gente. Quer dizer, não... com isso, o que acontece? Você tem que... Cada um tem que trabalhar com uma determinada área e o diálogo entre nós é muito bom, mas o diálogo acadêmico fica difícil. Mas o teu tema de pesquisa de interesse agora acadêmico atual é qual? Olha, então, eu estou numa crise, talvez, uma crise de mudança. O país está em então, eu tenho que seguir os tempos, né? Hoje, particularmente, registrar a votação do impeachment no Senado acontecendo. Pois é. As entrevistas. Está aí registrado a entrevista durante o impeachment. Meu tema de interesse. Não, então, a crise tem já alguma... Então, tem sim, porque assim, eu vim trabalhando durante muito tempo com a questão do trabalho, depois enveredei para a questão constitucional, não quero abandonar a questão das constituições, mas isso é uma coisa muito recente, que eu ainda não tenho nenhum produto, mas o meu projeto a partir de agora é discutir democracia, a crise da democracia, não só no Brasil, mas olhar isso na América Latina. Eu estou querendo entrar para o debate da democracia. Eu sei que esse debate é velho, fala-se de crise da democracia desde que a democracia existiu, né? Mas eu tenho a impressão que hoje nós temos alguns elementos diferentes, né?
e que envolve uma sociedade de massa diferente do que era no passado, que envolve uma institucionalidade muito mais forte e que envolve um papel do judiciário completamente diferenciado. Então, acho que tem elementos interessantes que estão sendo debatidos, mas a minha tentativa seria pensar isso enquanto trabalhar com a questão da democracia e a crise nesse sentido, não no sentido ingênuo de achar que nunca teve crise na democracia. Esse é o projeto, espero que... Mas é um projeto a começar, né? Porque eu ainda estou fechando o passado. Né? A última... Quer dizer, eu estou encerrando essa coisa com um trabalho muito interessante que nós fizemos, essa pesquisa das greves que me chamam o tempo todo, né? Nós fizemos eu fiz um projeto para a FAPESP há 6 anos atrás, agora que estão saindo os produtos, que assim, são além de juntar o banco de dados que o DIESE tinha não tem, e que o NEP tinha, né? Nós juntamos esses bancos de dados, a Unicamp cedeu ao DIESE, né? Então o banco ficou mais completo e nós resolvemos fazer um conjunto de entrevistas com cerca de 60 sindicalistas dos mais importantes. Saiu o primeiro volume agora, e vão ser 5 volumes, aí são depoimentos. E aí eu estou encerrando a minha vida sindical. Às vezes não, né? Uma vez, quando é especialista no tema, você acaba sendo chamado. Esse que é o problema, mas... Você fez um paper lá atrás, uma tese de mestrado, a pessoa lembra e chama, porque... É verdade, mas eu realmente estou querendo entrar no tema da democracia, que está me fascinando muito. Mas, enfim, o fechamento, acho que dessa longa trajetória trabalhando com temas relacionados a movimento sindical, a direito do trabalho, eu certamente vou manter dentro da Constituição isso, né? Quer dizer que é um tema que me fascina e que é relevante até para discutir democracia. Deixa eu perguntar também da ABCP, você foi diretor lá, né, de Relações Interdisciplinares. Isso. Não sei, impressão equivocada, eu nunca minto, uma vez me convidaram para uma mesa na ABCP, mas eu participei sempre muito da ANPOX, que era coisa geral, da ABA, que é de antropólogos, né, que existe desde os anos 50. Claro. E da AMPU também, de História, me chama e tal, mas a ABA e a SBS, de Sociologia, né, a educação acadêmica se consolidaram antes da ABCP. Ele parou, voltou, quer dizer, parece uma associação menor. Você foi diretor lá em 2008, 2012, pelo menos está no teu currículo. Como é que você acompanhou a ABCP como, vamos dizer, associação de ciência política? Né? Olha, eu acho que, primeiro, foi muito bom a recriação da ABCP, porque, de fato, eu não sou nenhum desses que acho que tem que separar muito e tal, mas, de fato, o volume de produção da ciência política, da sociologia e da antropologia é imenso. Né? Você imaginar que a ANPOX... Claro, a ANPOX vai ter um papel, acho que, muito grande por muito tempo, porque é o reencontro dos três. Né? E ela é fundamental, na verdade, na minha carreira, a ANPOX foi importantíssima, tudo isso. Mas eu acho que a ciência política foi a que mais demorou para amadurecer como um grupo como uma comunidade que faz ciência política e não sociologia política. Embora a ciência política é um nome horroroso, eu preferia que a gente se
chamasse de politólogos, né? Que me parece mais realista do que essa pretensão de ciência política, mas, independente disso, eu acho que a ABCP veio para ficar, tem um grupo forte, muito bom. Eu participei de uma gestão que foi assim, excelente, porque tinha duas pessoas ótimas, o Fabiano Santos e o Fábio, o Bruno Vanderlei Reis, né? São pessoas incríveis e muito ativas, muito. Eu acho que aquilo veio para. Acho que a cada ano aí precisaria pegar dados, mas a minha impressão é que a cada ano a ABCP cresce numericamente e cresce em qualidade. Então, acho que. E a experiência para mim na ABCP foi muito interessante em termos de olhar um pouco a coisa organizacional, que nunca foi muito minha praia, né? Enfim, eu vejo com bons olhos. Uma curiosidade que você mencionou com a sua formação, USP, Unicamp, né? E em algum momento você mencionou o Vanderlei, que te impressionou, alguma coisa que você leu e tal, mas a ciência política, tirando, né, o eixo, né, USP, Unicamp, ela ficou muito forte também ali entre Belo Horizonte e o UPERJ, muito, né? Muito. Você tinha contato com esse pessoal do UPERJ? Quer dizer, muitos meninos foram depois, né, Claro. para o UPERJ, mas tem um núcleo, né, diferente. Muita gente faz formação nos Estados Unidos e se torna o UPERJ, em particular, uma pós-graduação que vai espalhar seus doutores e mestres em muitos lugares do Brasil, que vão criar programas de ciência política, só para entender a tua relação, quer dizer, paulista aqui com essa ciência política. Olha, eu acho que talvez eu deva isso em grande parte a Maria Hermínia, porque assim, meu tempo de NEP, né? O NEP fez seminários sensacionais lá, enquanto eu estava. Todas essas pessoas foram lá, convidadas por Maria Hermínia, Vilmar, Sônia Drabe, Juarez, etc. O Vanderlei, o livro dele, Cidadania, Classe Social e Justiça, é isso? É Cidadania e Justiça, não? Quando eu li aquilo, eu falei, essa é a melhor obra que eu li na minha vida de estudante sobre o Brasil. Eu fiquei fascinado por aquilo, né? E depois comecei a ler os mineiros, né? O Fábio foi, mas isso é obra da Maria Hermínia ou do Vilmar? Não, da Maria Hermínia. Que quando eu estava lá no doutorado, Maria Hermínia chamou lá o Fábio Vanderlei Reis, né? E para dar palpite nos nossos projetos, e ele virou com aquele mau humor dele, simpaticíssimo, né? Mas ele é simpático mesmo, mas um mau humor. Qual é a diferença entre jornalismo e ciência política? Ele estava com aquela coisa, lá na USP, ele foi para comentar, ele devia estar fazendo outras coisas, mas Maria Hermínia trouxe ele para comentar os trabalhos orientantes. Ele esculhambou com a gente. Esculhambou nesse sentido de que faltava teoria, né? Faltava. E o que vocês responderam? Qual é a diferença disso? Olha, eu acho que eu não respondi nada, eu fiquei tremendo. Acho que eu não respondi nada. Eu não me lembro bem, porque eu me lembro só desse impacto. Acho que a partir dali eu parei de pensar. Mas aí eu te digo uma coisa. É interessante, eu nunca tinha pensado nisso, mas o NEP foi muito mais nacional do que a USP. Eu não sei dizer se a Unicamp como um todo, mas o NEP foi. Porque essas pessoas eu conheci fundamentalmente no NEP.
né? Não conheci na USP, eu não conheci, sabe? Era um... acho que o NEP teve essa capacidade de olhar para diante. Então, uma crítica tradicional que se faz de fora da USP em relação à USP é dela acabar sendo muito provinciana, no sentido de que as pessoas estudam ali, entram ali, ficam um mundo muito endógeno, né? Claro, isso mudou com o tempo, mas claro, tem uma certa crítica mais tem. antiga de que é muito fechado em si mesmo, nesse sentido mais provinciano, apesar de ser uma universidade brasileira em muitos sentidos. É interessante você falar isso, que o NEP era um lugar na Unicamp mais nacionalizado, né? Eu realmente acho, eu não posso assim te afirmar isso, seria uma coisa interessante para perguntar para outras pessoas, mas a minha impressão é essa. Quer dizer, eu me lembro que na USP a gente recebia professores estrangeiros para falar palestras e tal, né? Eu não me lembro tanto dos professores brasileiros, né? Você vê, eu fui conhecer Vanderlei Guilherme dos Santos na Unicamp, né? E não conhecer Vanderlei Guilherme dos Santos, naquela época, é um absurdo, né? Porque eles já eram... eu não conhecia oh meu Deus, de partidos políticos, que morreu muito jovem, do Rio de Janeiro. Olavo Brasil. Né? Eu fui conhecer o Olavo Brasil quando eu estava no mestrado. Então, assim, eu acho que, espero que a USP esteja diferente agora, mas eu acho que essa observação, ela é verdadeira, pelo menos em parte, né? A USP, pelo menos naquela época, se centrava muito nela, né? Não faz sentido que caras como o Vanderlei, o Fábio Vanderlei, não fossem, né, apresentados a nós, né? Quer dizer, o Fábio foi de uma forma prática. Sim, mas aí já numa outra fase, no doutorado, né, onde as coisas já estavam mudando na USP, né? Aí já é outra fase, né? E a Maria Hermínia depois partiu para criar, ela é uma criadora de instituições, né? O Instituto de Relações Internacionais. Pois é. Pois é. Impressionante a capacidade dela de... A Maria Hermínia é impressionante mesmo, porque ela foi muito importante na criação da pós da Unicamp, né? Ela foi importantíssima dentro do NEP, né? Ela e o Vilmar realmente teve um papel, embora papéis diferentes, né? O Vilmar era Vilmar mais low profile, mas assim, o Vilmar tinha uma relação com os jovens, o Vilmar me ensinou muito, né? Ele dava muito os conselhos bons do ponto de vista do que a gente estava fazendo de pesquisa. Ele se envolvia com a garotada. É um cara excepcional também, né? E a Sônia era uma garra toda, né? Mulher de muita garra. Uma pessoa interessante, muito interessante. Bom, Eduardo, não sei se... Está ótimo, a gente passou... Está ótimo, espero... Até os interesses atuais. Não sei se tem alguma coisa que não, você acho lembra que... de acrescentar, mas foi muito... Acho que... interessante acompanhar. Falei muito já. Imagino. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Até é um momento interessante de reflexão, né? Porque eu não fico pensando na minha história acadêmica. E as histórias devem ser muito... E a gente não tem registrado, como eu disse, essa memória das ciências sociais. Ela está nos livros, né? Nas pessoas. Tá, claro. Vamos dizer, na fofoca do meio, mas você perde, né? Tirando alguns casos, que tem alguns trabalhos biográficos, alguma autobiografia, isso se perde muito, né?
tem essa vamos dizer, autorreflexão sobre a própria comunidade. E quando tem, são pesquisas individuais que publicam um livro, ou que faz Claro, claro.